Atos 28, do verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus nosso, Deus da aliança, nós te adoramos nesse dia teu. Seja louvado o nome do Senhor, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra, cumpra-se o teu propósito por meio do anúncio da tua santa palavra, por meio deste texto. Ó Deus, ilumina nossa mente e coração, nos dá do teu Espírito, que o Senhor possa operar, ó Deus, por meio da Santa Escritura, da pregação fiel da tua palavra. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Senhor está presente com o seu povo, como temos visto em todo o relato bíblico, e o Senhor está cumprindo tudo o que prometeu aos seus servos enquanto transitam por essa vida. É o caso aqui do apóstolo Paulo. E Cristo está com o seu povo, e no Evangelho segundo Marcos também temos a descrição dos últimos momentos antes do estado de exaltação. E temos ali também uma promessa interessante que se cumpre nesse texto, nesta passagem de Atos 28, de 1 a 10. Ali no Evangelho segundo Marcos, do verso 16, do 9 em diante, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois a 2 discípulos. Marcos resume aquela cena da estrada de Emaús. E então depois o Senhor apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. E o Senhor deu ordem aos apóstolos, dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ali no Evangelho de Marcos, então, temos o registro de sinais credenciais apostólicas que acompanhariam a pregação do Evangelho. Há um prosseguimento do ministério de Cristo, a pregação e sinais que Cristo fez através também do ministério dos apóstolos. E ali em Marcos temos o registro. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então nós temos o cumprimento dessa promessa
neste texto, Paulo, ao ser mordido por uma víbora, nenhum mal acontece com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, nesse texto estamos no contexto da viagem de Paulo para Roma. Nós estamos então no final deste livro de Atos, temos uma descrição aqui desta viagem para Roma. Nós já sabemos e vimos de outras partes, especialmente ali no capítulo 23, que o Senhor revelou para Paulo que ele deveria comparecer em Roma. Como ele testemunhou em Jerusalém, também importava que ele desse testemunho na capital do império. Então nós sabemos, há uma promessa de Deus que vai se cumprir, e nós já vimos como a providência de Deus, o cuidado de Deus no naufrágio, como o Senhor cuidou de todas aquelas circunstâncias, e tudo isso cumpre o plano de Deus e a promessa de Deus. Então Deus é soberano, a sua providência, o seu cuidado, o seu plano irá se cumprir. E da parte de Paulo há uma firme resolução também de ir para Jerusalém, porque Paulo tem certeza que Deus vai cumprir os seus planos. Deus será glorificado, também através do seu testemunho, assim como foi glorificado em Jerusalém, também na capital do império. E aqui nós temos, da parte de Lucas, o autor bíblico, inspirado e que revela a nós esses eventos, nós temos um resumo destes acontecimentos relativos a 3 meses que Paulo permaneceu na ilha de Malta. E como o Senhor abençoou esse tempo, houve ali sinais, curas. Não há aqui um detalhe sobre o ministério da pregação, mas nós sabemos que as curas são credenciais apostólicas que abrem porta à pregação. E certamente Paulo, ao permanecer 3 meses ali naquela ilha, certamente Paulo pregou o evangelho e o Senhor abençoou tanto os milagres para cumprir o seu propósito, como também a pregação do evangelho. Irmãos, irei caminhar por essa passagem a partir do tema o reino de Cristo na ilha de Malta. O reino de Cristo na ilha de Malta. Em primeiro lugar, veremos um acolhimento inesperado entre os bárbaros, verso 1 a 2. Então houve ali, como vimos aí, versículo 1 e 2, eles se acharam e verificaram que estavam numa ilha chamada Malta, e no verso 2 Lucas registra que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, acenderam uma fogueira e acolheram todos ali. Havia um livramento do naufrágio, mas havia chuva, havia frio. Então, de fato, é uma surpresa vermos o modo humano, a humanidade destes bárbaros ao acolher aqueles náufragos. Há vários elementos, então, aqui no texto e nesses 2 primeiros versos que revelam soberania de Deus, providência, o reino de Cristo. Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então nós vemos o reinado de Cristo até mesmo sobre estes ignorantes do Evangelho, no caso, destes bárbaros, porque de fato, irmãos, o número de náufragos é 276 pessoas desconhecidas para aqueles locais, aqueles habitantes. Então nós devemos sim, claro, ficar surpresos que estes trataram tão bem tantas pessoas desconhecidas e que aportaram ali na ilha. No verso 1, então, vemos aí que, após o susto do naufrágio, os tripulantes atordoados descobrem o nome da ilha, Malta. Naufragar e chegar numa ilha desconhecida é algo perigoso, mas eles descobriram, estão na ilha de Malta, estão em território romano. O nome Malta é sugestivo aqui nesse contexto do texto, porque significa lugar de refúgio, e nós vemos que há bárbaros ali na ilha, habitantes que são descritos como bárbaros. Possivelmente descendentes dos fenícios se estabeleceram ali naquela ilha. É uma ilha estratégica para atividades comerciais, um posto avançado, um porto seguro para navios mercantes. Malta é uma pequena ilha de 29 quilômetros de comprimento. Na ilha, então, possivelmente as línguas ali, o latim, fenício, uma população bárbara, que significa que é uma população que não fala a língua grega. E essa população, então, recebe gentilmente todos aqueles náufragos, todos aqueles tripulantes daquele naufrágio,
todos aqueles refugiados que imediatamente chegam ali. E o frio era intenso, é o inverno mediterrâneo, onde Paulo alertou para que eles invernassem naquele outro ponto e evitassem esse naufrágio. Então o frio é intenso, há ventos marítimos, chuvas, e as pessoas vieram do mar, nadaram por suas vidas, estão molhadas com a água do mar. E então eles prepararam uma fogueira ali para auxiliar esses visitantes. E veja que Deus preparou essa agradável recepção. Cristo, o Rei dos Reis, a soberania de Deus, Deus governa a todos, todos os corações estão nas mãos de Deus. O Deus que livrou do naufrágio, todos aqueles, nenhum se perdeu, é o mesmo Deus que já preparou de antemão essa recepção por meio destes bárbaros que demonstraram então grande caridade e hospitalidade. E nisto, irmãos, nós vemos que há resquício da lei de Deus no coração de todos os homens, do homem caído, e ainda que seja raro, né, ter pessoas que praticam esse tipo de ação tão elevada, veja, fazer o bem por desconhecidos, pessoas que vieram de um naufrágio, que não poderiam retribuir este ato de bondade. Então isso é muito raro, esse tipo de bondade entre os pagãos, e nós vemos então que há uma ação de Deus, há uma ação do Senhor sobre esta situação, e nós vemos através disto o governo de Cristo, mesmo sobre aqueles que estão alheios ao Evangelho, são ignorantes sobre Cristo Jesus, ficará claro no decorrer do texto que são ignorantes do Evangelho, e agradou ao Senhor usar estes para o bem do apóstolo Paulo, do seu ministro, e também de todos os outros tripulantes do navio. De fato, irmãos, ajudar pessoas desconhecidas, sem esperança de receber nada em troca, é algo incomum, principalmente pessoas que não creem, não são crentes, não creem no Evangelho, não têm a glória de Deus diante de si. Então nós atribuímos, de fato, a uma ação extraordinária do Senhor. Isso revela o governo de Deus e isso é algo maravilhoso. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 3 a 6, temos aí um sinal do reino de Deus. Então Paulo, ele estava ali com os demais tripulantes e Paulo, então, muito ativo, Paulo, ele ajuntou gravetos, atirando à fogueira um feixe de gravetos. Tendo Paulo feito isso, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E os bárbaros, então, ao observar isso, eles conversaram uns com os outros. Certamente este homem deve ser um assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. E aí Paulo, então, abana aquele réptil ao fogo, nada acontece com Paulo, eles ainda ficam aguardando para ver se algo vai acontecer, mas de fato nada acontece. Então nós temos aí, irmãos, a postura de Paulo, após então chegar à terra, ser recebido pelos nativos ali. Paulo é ativo, como sempre, ele então não fica apenas a aguardar ajuda, ele coopera para alimentar o fogo e é surpreendido por uma víbora. De fato, também o movimento, o trabalho no frio, certamente é algo que ajuda, está em movimento. Mas, de fato, ele é surpreendido por essa víbora e é algo que espanta ali os nativos, que aguardam apenas que ele caia, fique inchado ou caia no chão. Essa postura, irmãos, de Paulo, de atividade, de trabalho, é o que Paulo sempre recomenda nas suas cartas de atividade, trabalho. Paulo afirma que o trabalho é o modo ordinário e lícito de recebermos o pão de cada dia, de modo que o contrário, aquele que não trabalha não deveria normalmente esperar receber de Deus o pão diário, tendo em vista que o modo comum e ordinário de receber este pão é via o trabalho. Então, em meio ao trabalho, Paulo está ali em atividade, ajudando ali aquele fogo, alimentar o fogo para que todos estejam também bem aquecidos. Paulo é surpreendido com mais uma adversidade. Teve o naufrágio, ou Deus livrou, mas agora, em terra,
aparentemente em segurança, mas mais uma adversidade, uma víbora peçonhenta lhe morde a mão. Mais uma vez, os nativos esperam a morte rápida desse estrangeiro. Possivelmente eles sabiam que haviam presos dentre aquela tripulação, até mesmo sabiam que Paulo era preso, algo que eles pudessem identificar. O fato é que é interessante o comentário e reação desses nativos. Eles são pessoas, então, religiosas e que atribuem, então, a justiça divina, uma justiça espiritual divina, deve estar perseguindo o apóstolo Paulo e ele deve ser um assassino. Isso também revela uma percepção de lei de Deus, a percepção de que o assassinato, de fato, é um crime hediondo e que a justiça persegue um assassino. E, claro, que foi uma leitura equivocada. Paulo não é assassino, coisa nenhuma, é um ministro de Cristo, mas essa é a impressão que aquela cena passou para os nativos ali. Isso também nos lembra, irmãos, e é um alerta, devemos ter muito cuidado sobre a leitura que fazemos em determinadas circunstâncias da vida, porque algumas pessoas podem parecer estar debaixo do desprazer de Deus, mas de fato é uma leitura errada. É o caso de Paulo aqui. Na verdade, Deus será glorificado por meio dessa circunstância. Cristo operará um sinal, um milagre que abrirá portas para a pregação do Evangelho. E essa leitura errada destes nativos revela a sua superstição, revela de fato que eles não conhecem o Evangelho, eles não sabem nada de Cristo. Aquela promessa de Cristo lá em Marcos, eles não sabem que Cristo deu autoridade para os seus apóstolos, credenciais aos apóstolos. Então, como eles nada sabem sobre Cristo, eles atribuem essa situação a deuses pagãos, a justiça de modo genérico, porque eles não conhecem Cristo. Eles nada sabem sobre o poder de Cristo que o Senhor Jesus concede, então, aos seus ministros ali, especialmente aos apóstolos, para suportar picadas de escorpiões e cobras. Então, eles não têm essa informação e atribuem toda essa circunstância a superstições e essa situação toda. Como pode, na mente desses pagãos, esse veneno não ter efeito algum? Eles ficaram olhando ali, aguardando. A conclusão deles, então, é que se trata de algo divino. Mas Cristo cumpre a sua promessa, e aí eles passam a pensar que Paulo deve ser Deus por poder conseguir suportar o veneno da víbora. Mas Cristo reina, Cristo manifesta o seu poder, o seu reino chega com poder ali. Ele reina sobre todos, claro, mas de modo especial o seu reino chega ali através do ministro, da pregação, dos sinais de Cristo, o seu reino chega àquela ida. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos também do verso 7 a 10, temos aí mais credenciais do reino. Isso é um milagre que abre porta para outros milagres, e há ali um chefe, um governador, um homem principal da ilha, chamado Públio, no verso 7, que também recebe de modo benigno a Paulo, e todos ali por 3 dias, e também houve ali uma doença do pai de Públio, e Paulo então ora e o cura. Certamente também temos aí a presença de Lucas na comitiva, e claro, os milagres apostólicos. Paulo então cura os enfermos ali da ilha, e isso é uma oportunidade, é claro, irmãos, para que o Evangelho seja pregado. Certamente Lucas resume esse tempo na ilha de Malta. Certamente Paulo pregou o Evangelho, porque os milagres estão associados à pregação. O propósito dos milagres é que as pessoas ouvissem a pregação do Evangelho. E por meio disso também há uma providência de Deus para que Paulo e os demais náufragos fossem bem acolhidos, pudessem então ser bem hospedados. Então Paulo tem esse contato, a cura do pai de Públio, e Lucas também, a presença de Lucas como médico, e então
todos esses meios, irmãos, são instrumentos de Deus para que o evangelho se propague entre aqueles nativos. Não temos relatos de conversão ou algo do tipo, mas temos certeza que o evangelho foi pregado, porque estas curas são em nome de Jesus Cristo. Curas são credenciais apostólicas, curas estão associadas à pregação do evangelho. E o texto diz, Lucas diz, que as pessoas da ilha em geral vieram para ser curadas. Está aí no verso 9. E a resposta também, há uma resposta de gratidão no verso 10, que pode incluir nessas honrarias até dinheiro, mas o texto diz também que eles ajudaram a carregar ali tudo o que era necessário para o navio na ocasião da despedida, então. Então, o ministério de Paulo, irmãos, o ministério apostólico, e aqui no nosso caso de Paulo, inclui pregar e curar os enfermos. Cura aponta para Cristo, para a salvação. Cristo é quem tem o poder da cura. Então, o que nós temos aqui é o reino de Cristo chegou àquela ilha, no sentido do evangelho de Cristo, porque Deus é soberano, é claro, mas de modo especial pela presença do ministro, pela operação de curas. Cristo vive em Paulo e age através de Paulo. Os milagres de Cristo são continuados através do seu apóstolo. A voz de Cristo é ouvida pela pregação apostólica. E a reação final, de fato, é de gratidão dos habitantes. Os missionários ou missionários saem dali muito bem suprido, bem atendido. Aqueles que escaparam do naufrágio chegaram ali com roupa molhada, foram muito bem acolhidos, tratados. E, na sequência, o que veremos depois, Paulo, então, irá chegar a Roma, Deus irá cumprir sua promessa para o apóstolo Paulo. Irmãos, diante disso, ainda aplicações a partir deste texto. Nós vemos, irmãos, nesse texto a preservação de Deus de todos os tripulantes do navio. Nós já vimos o próprio naufrágio, o livramento do naufrágio, mas o Senhor preparou sustento para os viajantes ali na ilha. E o Senhor abriu portas para a pregação do Evangelho em meio a tantas dificuldades. Veja como a providência de Deus opera, como Paulo, um crente fiel, maduro na fé, não desanima em meio às adversidades, ele opera curas pelo poder de Cristo, ele prega o Evangelho e em meio a isso o Senhor providencia o cuidado, eles são atendidos em suas necessidades. E isso revela o reino de Cristo, o governo de Cristo em meio a adversidades. Não sem adversidades, mas em meio às adversidades, Cristo reina, preservação de Cristo, sustento, as portas abertas, em tudo isso nós vemos o reino de Cristo. Todas essas coisas então cooperam para o bem dos eleitos, inclusive as adversidades que vemos em todo o texto. Também nós vemos aqui, irmãos, um exemplo de bondade muito rara, como citamos, entre os pagãos, pessoas que não podiam retribuir, pessoas verdadeiramente necessitadas, que são pessoas que não têm como, de fato, retornar aquele benefício, e, de fato, para que pecadores procedam dessa forma, certamente há uma operação do Senhor que governa os corações, e nós também vemos a glória de Cristo nestas coisas. E também vemos no texto a perseverança do apóstolo Paulo em meio a todas essas circunstâncias. E nós sabemos que o motivo dessa perseverança é Cristo, as promessas de Deus. Paulo, então, tem Cristo como alvo e Paulo é imitador de Cristo. A vida de Cristo está em Paulo, Cristo vive em Paulo, e então nós vemos que há vários paralelos entre a vida de Paulo e a vida de Cristo. Assim como Cristo, Paulo toma a sua cruz. Paulo persevera e vai em direção a sofrimentos, mesmo um homem inocente está sendo julgado por algo que não cometeu, é um homem inocente, vai em direção
ao tribunal de Roma. E em tudo isso, irmãos, os sofrimentos e a vida de Cristo é manifesta na vida de Paulo. Então, o ministério de Cristo, ele prossegue por meio dos apóstolos, por meio, também podemos dizer assim, de modo ordinário, por meio da igreja. E nós precisamos, então, olhar para Cristo por meio de todas essas circunstâncias. Vimos também no texto um sinal inesperado, foi realizado entre os malteses, e a cura veio de Deus. E depois vimos várias curas. Paulo orou e Deus curou, operou e curou vários enfermos ali, o pai de Públio e muitos outros, e especialmente também cremos possíveis conversões ali entre os nativos. Irmãos, o homem secularista, materialista, ele tenta explicar tudo como se o universo fosse um sistema fechado, ele não entende os milagres, mas nós sabemos que o homem religioso, o homem é religioso em geral, e o homem religioso ele irá buscar atribuir a algo espiritual situações como essa que vimos Paulo passar. Mas no caso dos malteses, como eles não têm a verdadeira religião, eles atribuem aos ídolos alguma cura, algum livramento. Aqueles que não têm o evangelho, supersticiosos, quando eles veem algum tipo de milagre, algum tipo de livramento, eles vão atribuir aos ídolos, à superstição. Mas, de modo geral, nós vemos que os homens, em geral, tendem a ser mais religiosos do que o secularista e o materialista do nosso tempo. E, geralmente, quando tragédias acontecem, os homens, em geral, eles pensam que deve ser a ira de Deus, algo que vem do alto, algo espiritual. E vemos que, mesmo em culturas distantes da palavra de Deus, há essa ideia de que há uma justiça, há um Deus que é justo e que, então, os homens, de fato, terão que responder diante da justiça de Deus. E, esporadicamente, esse Deus, que eles não creem no nosso Deus, mas eles creem, então, genericamente, ou algum ídolo, eles creem que esses deuses enviam castigos aos homens. E eles acabam tendo esses pensamentos e são conduzidos, infelizmente, à superstição, à idolatria. E também vimos que é necessário, diante de tudo isso, ter cautela quanto a estes julgamentos, principalmente o modo como os pagãos julgam, em suas superstições. Então, nós não temos acesso à informação completa sobre um fato, sobre um milagre, uma cura, então nós temos que ter humildade, ter cuidado, ou então sobre uma tragédia, um acidente, e não devemos logo dizer, isso é de fato um juízo de Deus, essa pessoa então está sendo punida por algum crime que cometeu. Temos que ter cuidado, irmãos, com julgamentos carnais e temerários. Temos que ter esse cuidado para não agir de modo parecido com estes pagãos que não conhecem a palavra de Deus. Então, cuidado com julgamentos carnais e temerários. E vemos também, mais uma vez, digo, à luz da natureza, da lei de Deus no coração, até mesmo de bárbaros. E como os bárbaros viam a questão do assassinato. Porque ele diz, esse Paulo deve estar sendo mordido por essa víbora aí, que deve ser um assassino. Então veja como há uma percepção moral, mesmo entre os bárbaros, entre os pagãos, mas infelizmente eles são conduzidos à idolatria. Em meio a essas percepções, eles acabam, porque não conhecem a lei de Deus, não conhecem o evangelho da graça de Deus, são conduzidos então a todo tipo de idolatria. Irmãos, que o Senhor nos ajude a ter plena convicção da sua promessa, Ele irá cumprir todas as suas promessas sobre nós, Cristo Rei, Ele irá governar todos os eventos, não devemos temer as adversidades, Ele irá usar tudo, até mesmo aqueles que são pagãos ao nosso redor, e principalmente, irmãos, nosso alvo deve ser viver a vida de Cristo, ser fiel a Cristo e ser instrumentos de Cristo para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor, então, nos ajude e nos abençoe com a sua palavra. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor, nós te louvamos neste dia de adoração, também poder considerar na tua palavra, ouvir a tua palavra, poder olhar, ó Deus, para essa história da redenção que revela Cristo, o Rei soberano. E sabemos, ó Deus, também soberano sobre a pregação, as portas para a pregação. Também os corações estão nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor pode abrir o coração de bárbaros, de pagãos, para que possam ser alcançados pelo teu evangelho. Abençoa, ó Deus, a pregação. Em meio às adversidades, ó Deus, conduz a tua igreja, preserva, guarda. Usa os teus servos como instrumentos. Que seja Cristo através de nós, não nós, mas Cristo, e que teu nome seja exaltado, ó Deus, e que o Senhor nos fortaleça a fé, e que possamos, pela tua graça, experimentar estas coisas, ver as tuas promessas se cumprindo, ó Deus, nestes dias em que vivemos. Dá-nos a tua bênção, uma semana guardada pelo Senhor, nos dá a viver para a tua glória durante toda essa semana. Se o Senhor não voltar, ó Deus, durante essa semana, que o Senhor nos dê a graça, nos permita estar na congregação no teu dia, que o Senhor nos dê nutrição espiritual, nos abençoa com a tua palavra, ó Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.